Lauro Quadros. Uma matéria belíssima na Rádio Gaúcha do Cid Martins, Josimar Farina, Cid Martins, para que nenhum deles fique bravo comigo. Cid Martins, Josimar Farina, Cid Martins, Olímpico, Beira-Rio, Olímpico. Matéria ótima. E aí nós vimos e ouvimos, entre outras coisas, que no Rio Grande do Sul, 5 motoristas embriagados são encontrados a cada 2 horas. Os encontrados são 5 a cada 2 horas. Eu imagino que aqueles que escapam, suponho, sejam a maioria. E metade dos acidentes de trânsito tem o álcool como motivador. Eu ouvi também aqui na Rádio Gaúcha, falando junto com o Flávio Pechansky, na atualidade, Dr. Sérgio de Paula Ramos, psiquiatra, dizer que geralmente não é o alcoólatra contumaz, aquele que está lá tirado e tal, que é responsável por esses acidentes, que na maioria, claro que às vezes sim, às vezes não, é o bebedor social, o jovem ou não. Eu estou me lembrando agora da Disa Gonzaga, o Regis Gonzaga, o projeto Vida Urgente, né? Tanta preocupação, com razão. E ontem no Jornal Nacional, só para fazer aqui um contraponto, no sentido de comparar o Brasil com países desenvolvidos, que se preocupam mais ainda do que nós com esse fenômeno, eu estava assistindo ao Jornal Nacional, você, o prezado ouvinte, talvez tenha visto também, o querido Roberto Kovalik, fazendo uma matéria sobre alcoolismo porque aqui há muita impunidade, no Japão não. O Japão mudou, desde que morreram umas crianças num acidente de trânsito terrível por causa de um bêbado. O garçom já chega, isso foi mostrado no Jornal Nacional, o garçom chega no restaurante, no bar e vai perguntando, o senhor vai dirigir depois? Se vai dirigir, e aí é uma sinceridade, honestidade, não vai beber bebida alcoólica se vai dirigir. Bom, e o bafômetro portátil no Japão, o cara tá guiando, chega na cabina, na porta do carro, na janela do carro, e toca um bafômetrozinho assim, ó, para ver se o cara continua ou não. Depois tem um bafômetro mais sofisticado como os nossos aqui. E na reincidência no Japão, o cara foi apanhado bêbado e foi apanhado bêbado de novo, na reincidência, toma 5 anos. E a estatística lá diz o seguinte, que morre mais gente na banheira do que no trânsito pelo alcoolismo no Japão. Então dá uma inveja danada, a inveja do bem, uma santa inveja, porque que isso não acontece aqui. Bom, agora, por outro lado, tem o seguinte, o bebedor social. Casais saem para jantar na sexta-feira, no sábado, um cálice de vinho, um chopp, eu vou repetir, um chopp, um cálice de vinho, crã. Ainda mais se o cara for pequenininho, que nem eu, assim, ó, tá? Porque 0,13, aquela tolerânciazinha de 0,13. Então, já me disseram, olha, o Capelari me disse, do teu tamanho, nem pensa tomar 2 chopps. Então, aí vem a pergunta do polêmico. Porque tem o lado A e o lado B do disco, né? Eu sou desse tempo, lado A e lado B. Então, no lado B, eu vou perguntar o seguinte, Meber, metais que conquistam. Pela lei seca, Código de Trânsito Brasileiro, escambau, pela lei seca, bebida alcoólica no trânsito é tolerância quase zero. Eu só não digo tolerância zero porque tem essa brincadeirinha do 0,3, o cara comeu um bombom de licor e tal, 0,3. Bom, então, a tolerância à bebida alcoólica no trânsito na legislação brasileira é quase zero. Está certo ou está errado? É um exagero? Você acha que é um exagero? Bom, vou perguntar, é um exagero? Vou perguntar de novo, é um exagero? Sim. 84010386, 84010386, opção 1, se você entende que é um exagero não poder tomar nenhum chopp ou nenhum cálice de vinho. Exagero 84010386, opção 1. Você acha que não é exagero, tem que ser isso mesmo, ferro na boneca, 8401, é nova essa expressão que eu inventei agora, 84010386, opção 2, vote também no site radiogaúcha.com.br. Eu me estendi um pouco porque me lembrei até do Japão ontem no Jornal Nacional. Vamos agora à meteorologia do cara que nunca bebeu, ele veio de Pelotas, lá aqui em Porto Alegre também não, nunca bebeu, o Cléo Kuhn. O seu cão merece um agrado especial. Ele vai se deliciar com Bravo Biscuit, nas versões original e mini Bravo, nutrindo amizades. Aí, Cléo, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Lauro, bom dia. Mas não dá pra tomar nada mesmo quando o cara sai, né, Tchê? Não, eu já pergunto pra mulher, tu vai dirigir na volta? Tu ia lá pra Bavária ou pro Aquário, não sei onde, bebia todas, né? Não, todas não, mas bebia. E aí, guri?
Laura, a gente está com o tempo bastante nublado, está muito fechado o tempo no estado de um modo geral. Porto Alegre, essa faixa mais leste do estado, ainda está aparecendo um pouco de sol, mesclando com nuvens, vai aquecer bastante a temperatura no sentido de fazer aí em torno de 22 a 24 graus. E aí depois é que a gente vai ter condição de chuva. Falando em chuva, a parte sul do estado tem chuva, alguns trechos da campanha, trechos do oeste, e estas áreas tendem a crescer de instabilidade durante o período da tarde. Para Porto Alegre deve chover à noite, tarde da noite, e principalmente, claro, amanhã, quinta-feira, com tempo bastante instável, porque amanhã, digamos assim, o bloqueio é vencido e além da chuva teremos o frio por aqui. Notícia boa, o tempo abre no sábado à tarde e domingo tem sol, mas um frio seco aqui pra gente. Lauro. Ok, Cléo, enquanto o Cléo falou, já tivemos aqui as primeiras 40 ligações, mais de 40 ligações, só no telefone, já vou conferir a internet. E o placar é o seguinte, placar parcial, 6 em cada 10 ouvintes, 3 em cada 5 ouvintes, dizendo que é um exagero, não poder tomar nem um chopp, nem um cálice de vinho, pô, exagero. E 4 em cada 10 ouvintes, 2 em cada 5, não é exagero, bebeu, se ferrou. Bom, esse é o resumo da ópera. E aqui, deixa eu ver na internet, só por curiosidade, na internet, aqui na internet cravaram mais, né? Aqui na internet, 1 em cada 3 ouvintes, 33% é um exagero, e 2 em cada 3 ouvintes, acho que a Disa tá ligando, 2 em cada 3 ouvintes, não é um exagero, 67%. É o polêmica para Hospital Divina Providência, 43 anos de muita saúde em nossa cidade. Imobiliária Crédito Real, acesse www.creditoreal.com.br para locações, vendas e condomínios. IFE Soluções Planejadas, solução completa para a sua casa. Josimar Farina, Cid Martins, bom dia. Bom dia, Laura. Bom dia, Laura. Vamos abrir vamos abrir? Vamos. Ô, meu amigo Davidson, é contigo. Ansiedade, medo, depressão, sofrimento. Pai, eu gostaria de verdade que tu parasse de beber. Dependência, fracasso, deboche. Eu bebi, tudo bem. Eu concordo, eu bebi. Tudo bem. Sofrimento, abandono. Eu bebia pra ficar desenvolvido. Motorista sem habilitação e embriagada se envolve em acidente com 2 mortes no primeiro dia do ano na estrada do mar. Motorista embriagado atropela 8 pessoas e mata 3 na ponte sobre o rio Tramandaí. Em nome de milhares de vítimas e familiares de pessoas envolvidas em acidentes de trânsito, Cristiane Capelari. Até de manhã ele estava chamando o pai dele. Ele vê as fotos do Gilmar no computador, no quarto também, que tem um quadro nosso, né? Ele vê as fotos, ele passa a mãozinha na foto e chama o papai, sabe? Alcoólatras Anônimos. Um problema muito maior do que você imagina. E aí, Cid? Pois é, Laura, essa pessoa que a gente entrevistou é a Cristiane Capelari. Ela perdeu o marido e o sogro no atropelamento na ponte do rio Tramandaí. E a gente conheceu ela através de um post no blog em que o motorista foi solto, né, depois conseguiu um habeas corpus e aí ela entrou em contato. Motorista que causou acidente, sinais de embriaguez. E aí então ela entrou em contato, quis falar, foi a primeira vez que ela falou e foi muito casual essa entrevista dela, porque a gente começou essa matéria de uma forma até ao inverso. A gente começou a procurar dados sobre crack e cocaína, fomos em hospitais, fomos com especialistas, a doutora Helena Barros, e a gente chegou a uma conclusão, que o maior problema é o álcool. O maior número de internações hospitalares no Rio Grande do Sul é o álcool. Chegamos através do Ministério da Saúde, 22 dependentes químicos morrem por dia no Brasil desde 2006. Dependentes químicos, dependentes de cigarro, dependentes, né? E desses 22, 85%, 19 por dia é devido ao álcool. Se o cara consumiu crack, o bafômetro não pega o crack? Não pega, né? Pega. Seria até, inclusive, uma outra medida que deveria ser adotada,
para que de alguma forma também fosse possível a gente poder saber a quantidade de quão alterado está um camarada, por exemplo, que usou cocaína, que usou maconha, que usou crack, enfim, isso hoje não se sabe, né? Mas essa questão que o Cid falava, Lauro, sobre o quão problemático é o problema do alcoolismo, muitas vezes a pessoa acha que ela está bebendo e que ela não está incomodando. Só que ela não se dá conta, né? Quem se dá conta são as pessoas que estão ao redor dela. E às vezes tomar bebida alcoólica e tomar cifragol. E em altas doses. Né? Altas doses. E aí, a partir do momento em que a família começa a chegar até essa pessoa, nossos especialistas aqui vão poder até dizer melhor, mas a primeira é a resistência para aceitar que ele realmente está bebendo e está causando transtorno, né? Que nem o bebum que vai transar com a namorada, e aí tu pergunta, e aí, como é que foi? Ah, maravilhoso. Mas eu quero ouvir a segunda opinião, aí tu vai ouvir a namorada, foi um horror. Porque o cara não se flagra. E Lauro, até a gente conversou com todos os especialistas, até achou um número interessante, 52% não bebem no Brasil, e 48% bebem. Desses 48%, 12% são os dependentes, os alcoolistas que às vezes está na sarjeta, está com um problema grave. Mas o problema, principalmente no trânsito... Quer dizer que 88% não são esses? 48%. 48% ingerem bebida alcoólica. Sim. Desses 48%, 12% são os dependentes, os alcoolistas. Tá. Então tem 36% que... E aí que tá. Segundo até o Dr. Sérgio Paulo Ramos diz, que bebe e não gera problema, segundo os outros, e bebe e gera problema. E como é que começam os problemas? Ausência no trabalho, acidente de trânsito, acidente de trabalho, depredação do patrimônio público e violência doméstica. Aqui no Rio Grande do Sul, 80% dos casos de violência doméstica tem o álcool como motivador. E olha, a cada 4 minutos, uma mulher registra uma ocorrência. Eu não quero gastar tudo com vocês agora, teremos tempo até quase 11 horas. E eu vou dando a mesa, doutora em psicofarmacologia, não é mole. Psicofarmacologia médica Helena Barros, bom dia. Bom dia, Lauro, muito bom estar aqui com vocês de novo, discutindo esse assunto que é de enorme relevância. Eu quero dar parabéns a todos vocês por estarem trazendo essa discussão a público, porque uma das melhores coisas para a gente prevenir qualquer problema relacionado ao uso de álcool e outras substâncias é a informação consciente, baseada em dados científicos, não só no eu achei alguma coisa, não é? Mas efetivamente mostrar para as pessoas o risco que elas trazem ao beber e dirigir, apontar que os jovens são os mais fáceis alvos dessa situação, porque ainda não sabem dirigir tão bem e também não sabem lidar com o uso da bebida do ponto de vista social tão bem, não é? E eu queria trazer uma polêmica adicional, que é alertar as mulheres para essa questão, porque de alguma maneira nós sabemos que os números apontam mais para os homens, rapazes, enfim, não é? Mas basicamente cada vez mais nós mulheres estamos nos sentindo empoderadas no sentido da igualdade, o que é ótimo. Por outro lado, do ponto de vista biológico, nós temos diferenças. Então não era mito aquela história que a mulher é mais fraca para a bebida? Com certeza, só que hoje em dia, as jovens e as mulheres, nós estamos querendo beber que nem homem. Só que o nosso sistema biológico aguenta a metade só. Então aquele ponto que tu dissesse, um chopp para homem, gerando o 0,3, 0,2, 0,3, depois de uma hora declinando, enfim, a gente pode falar depois como poder beber um chopp e dirigir mais tarde, não é? Para a mulher é diferente, para a mulher é meio chopp. Esse negócio da igualdade é perigoso. Eu nunca vi uma moça fazer xixi em pé. Como igualdade? Como assim? E já vi homem fazer sentar. Bom, mas doutor, esquece isso aí. Bom, são 9 horas e 47 minutos, estou dizendo, não é sala de redação nem nada. Mas esse negócio do tamanho, por exemplo, eu tenho 1,67 m. É diferente de 1,90 m, a senhora falou de gênero, homem e mulher. Agora fala de baixinho e grandão, como é que é? O Lucianinho pode beber mais do que eu? Em princípio, existe sim uma diferença de tamanho, mas a variabilidade entre todos nós, não é? Em relação à capacidade de metabolizar o álcool, a velocidade, a tolerância, porque eventualmente algumas pessoas aprenderam a beber um pouco mais, o organismo se adaptou, metaboliza mais rapidamente, não é? Mas não tem como marcar cada um de nós, não tem como adivinhar, certo?
Então, as questões entre tamanhos é importante também. Mas na mulher, a questão não é o tamanho menor em relação aos homens. Sim. É porque o metabolismo é mais lento. Essa matéria do Cid de Josimar é uma matéria do bem. É tipo craque nem pensar, então é uma matéria do bem. Mas eu sou diabinho, eu começo a complicar. Então, para complicar, eu vou dizer de novo, não é um absurdo. Muitos estão pensando assim, aqui na Interativa, inclusive. O cara sai numa sexta-feira, num sábado, estão jantando, não é também beber em jejum, e toma um cálice, eu estou dizendo, um cálice de vinho ou um chopp. Certo. Tá certo? E aí? Aí sai, bafômetro, bom, e aí? Eu preciso dizer que não é um absurdo. É preciso implementar esta prevenção, porque os números estão aí. Não é? O próprio Flávio Pechansky aponta claramente uma estatística, enfim, que é reconhecida internacional, em que o nível de 0,2 gramas por litro, que é o com tolerância, né? O limite com tolerância, como a gente chama, traz um risco aumentado de 2,5 vezes mais acidentes. Percepção das pessoas e tal. Por quê? Porque existe diminuição da agilidade motora, existe diminuição do julgamento. Então, eu acho que dá tempo de atravessar o sinal que está amarelando, mas não dá, não é? E prejudica a avaliação das pessoas. Olha, psicofarmacologia, doutora Helena Barros, médica. Bom, ouvimos a medicina, vamos ouvir a lei logo depois de um rápido intervalo comercial, porque aí vai falar o tenente-coronel Fernando Alberto Grilo Moreira, comandante rodoviário da Brigada Militar, e a advogada especialista em trânsito, Rojane Pons. Sabe por que o Flávio Pechansky sempre fala claramente? Porque ele é filho da Clara Pechansky. Hoje eu tô com uma porta. Clarita, beijo pra ti. Pergunta desta manhã, Meber Metais que Conquista, uma pergunta diaba que tá aqui, uma pergunta diaba. Uma pergunta endemoniada, diabólica, que é a seguinte, olha aqui, ó. Pela lei seca, bebida alcoólica no trânsito é tolerância quase zero. Para não dizer tolerância zero, tolerância é quase zero. Tomou um cálice de vinho, tomou um chopp, se ferrou. Bom, é um exagero? Eu tô no lado diabo da coisa. É um exagero? Sim, é um exagero. 84010386, opção 1. Não é um exagero, é isso mesmo. 84010386, opção 2, responda também em radiogaúcha.com.br. Já voltamos. Faltando agora 7 minutos para as 10, a temperatura 17 graus e meio. Sultepa Construções, encarando o futuro e seus desafios. Uma empresa do Grupo Sultepa, este é o Polêmica para o Hospital Divina Providência, 43 anos de muita saúde em nossa cidade. Imobiliária Crédito Real, acesse www.creditoreal.com.br para locações, vendas e condomínios. IFE Soluções Planejadas, solução completa para sua casa. Os percentuais continuam no mesmo padrão aqui na Interativa. 90 primeiras ligações, 60% dizem que é um exagero não poder beber nenhum cálice de vinho, nem um chopp, que já o bafômetro pega. E 40% dizem que não, que é isso aí, não é exagero nenhum. Tenente-Coronel Fernando Alberto Grilo Moreira, Coronel Alberto, comandante rodoviário da Brigada Militar, bom dia. Bom dia, Lauro Quadros, bom dia, Roxane, Helena, Cid, Josimar. Nós, na verdade, em que pese a norma legal dizer que a tolerância ela é zero no tocante à parte administrativa. Ou seja, lá no Código de Trânsito Brasileiro, 9.503, está lá no artigo 65 que dirigir sobre a influência de álcool, qualquer substância que possa causar dependência, constitui infração gravíssima e, se constatado na dosagem, nos termos regulamentados, pode vir a ser crime do artigo 306. Então a tolerância é zero do ponto de vista administrativo. Para crime, cabe a nós, cabe ao poder público provar a dosagem mediante um exame, bafômetro, sangue, enfim. Então essa é a situação legal. Não tem que discutir, vocês não tem que ficar discutindo a legislação, tem que aplicá-la e ela não ajuda, eu devo dizer isso. Devo dizer que o combate à alcoolemia na forma do crime, a criminalização da ingestão de bebida alcoólica, assim como está, ela não ajuda, porque ela exige a comprovação ou por teste de bafômetro ou por exame de sangue, ou seja, tem que ter a permissão do condutor.
Tinha que ser obrigatório o bafômetro como é em outros países do mundo. E tem países que a recusa incide em crime, por exemplo. Né? Tem países que a simples constatação do agente é suficiente para a prova de crime. Inclusive tem um projeto tramitando nesse aspecto no Congresso Nacional. Testemunhal do agente, por exemplo. Né? Exatamente. Isso hoje vale para a infração administrativa. Então hoje as penas administrativas, a apreensão do veículo, da Carteira Nacional de Habilitação e Autuação, são possíveis, ainda que a pessoa se negue, mas no aspecto administrativo. Há situações evidentes, como por exemplo na televisão, já foi mostrado, o Josimar lembrava durante o comercial, que um cara estava tão bêbado que veio o microfone, ele assoprou o microfone pensando que era o bafômetro. Sim, pois é. Mas assim, Laura, eu gostaria de aproveitar e dar uma amostragem das rodovias estaduais. Nós fiscalizamos em média em torno de 700 mil veículos por semestre. Eu peguei os números do semestre do ano passado, primeiro semestre, e desse ano que findou agora há poucos dias, tá? Nós, desses 700 mil pessoas que nós abordamos, a média é 1.500 embriagados, tá? Que nós pegamos na fiscalização normal. Tá certo. De 700 mil, 1.500 estão embriagados. Desses 1.500 embriagados, tá? Então, se comparar assim estatisticamente, 1.500 e 700 mil é menos de 0,25%. Sim. Mas tá, desses 1.500 embriagados, quase 500 envolvem-se em acidentes. Então isso dá um terço. Então, assim, ingerir bebida alcoólica ao volante aumenta estatisticamente a possibilidade de se envolver em acidente 16 vezes mais. Depois quero te ouvir mais. Alberto, que vem no programa assiduamente, não vou nem chamar de coronel, vai Alberto mesmo. Pois não. Advogada Roxane Ponce, especialista em trânsito. Como é que se defende um bebum, Roxane? Bom dia. Porque também aparece cliente bebum, né? Com certeza. Bom dia a todos os colegas da mesa, aos ouvintes. E primeiramente queria agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui falando sobre trânsito, mas especialmente falando sobre embriaguez, que é um tema que eu tenho me dedicado a estudar nos últimos tempos, principalmente com a implantação, né, de forma ostensiva da questão do valor do seguro e também da aplicação das penalidades de embriaguez. Digo isso porque o advogado, quando vai atrás de informações, ele, quando se trata de questões inclusive médicas, biológicas, técnicas, ele tem que também entender um pouco do outro lado. E o que eu me deparei? Me deparei exatamente com o fato de que o álcool hoje deve ser encarado como um problema de saúde pública. O problema do trânsito, as mortes no trânsito, elas são a causa. Desculpa, a consequência. Tem que se atacar a causa. E aí... O bebum é o doentinho. Não só o doentinho. O bebum, ele não pode dirigir, certo? Mas o problema é o seguinte, é que existe uma disponibilidade muito grande de álcool para ele consumir. Não é crime beber. Nós temos que entender dessa seguinte forma. O apelo é grande. O apelo é grande. Por que não existem políticas públicas que vedam a propaganda? Ainda não existe, ainda tem uma frasezinha lá ridícula, dizendo, beba com moderação. Por que nós simplesmente revogamos a nossa lei que impede a bebida nos estádios por uma questão meramente política e econômica? E não usar o bafômetro é aquele princípio de não prestar, tem o direito de não prestar prova contra si próprio, aquela história, né? A tolerância, eu entendo que ela tem que ser zero, mas ela tem que ser zero com aquele condutor que dirige sob influência de álcool. Ter álcool circulando no sangue, no meu entendimento, não implica necessariamente em influência de álcool que cause ou que atrapalhe os reflexos. A vinda da lei seca, ela atrapalhou tudo. Ela bagunçou a questão legal, impedindo as autoridades de aplicar de forma correta e de punir efetivamente os condutores que dirigem alcoolizados. Por que eu digo isso? Por que eu digo isso? É depois do notícia na hora certa. Porque é tão importante, tá com a palavra, ninguém vai falar antes de ti. É tão importante essa bola que tu tá levantando, tô só olhando pra doutora Helena ali, é tão importante essa bola que tu tá levantando, que não pode ser assim, ligeirinho, tem que ser devagar. Vem aí notícia na hora certa, e o Polêmica já volta. Lauro Quadros. Agora são 10h07, a temperatura 18 graus, Sultepa Construções encarando o futuro e seus desafios. Uma empresa do grupo Sultepa, o Polêmica para o Hospital Divina Providência, 43 anos de muita saúde em nossa cidade.
Imobiliária Crédito Real. Acesse www.creditoreal.com.br para locações, vendas de condomínios. IFE Soluções Planejadas, solução completa para sua casa. Como dizia o Chacrinha, nós estamos aqui para complicar. Polêmica que é polêmica. Então, a matéria maravilhosa do Cid Martins, do Josimar Farina, tudo bem, sobre alcoolismo, o trânsito, acidentes, mortes, tudo isso é maravilhoso, positivo. E aí veio polêmica, porque é polêmica, e diz o seguinte: vem cá, mas para aí um pouquinho, a lei seca, um cálice de vinho ou um chopp derruba o cara, um cálice de vinho, um chopp, pã. O cara se dá mal no bafômetro. Você acha que é um exagero ou não é um exagero? Bom, essa é a pergunta do programa. Se você está ligando o rádio agora, Meber Metais que conquistam. Pela lei seca, porque é assim que é chamada, né? A lei seca, bebida alcoólica no trânsito é tolerância quase zero. 0,3, esse é brincadeirinha. Bom, tolerância quase zero. É um exagero? É um exagero? Então, 84010386, opção 1. Não é um exagero. Tem que ser tolerância zero mesmo. 84010386, opção 2. Vote também em radiogaúcha.com.br. Eu já disse que a preferência ela não havia terminado ainda. A advogada Roxane Ponzi, logo com ela e com os demais convidados. Antes, porém, bem rapidamente aqui as mensagens dos ouvintes para Zap Cupim Controle de Pragas, Zap Cupim 30265060. São tantas, graças a Deus, mas vamos lá. Por telefone, Rude Jacó de Sapiranga, a lei seca tem que ser bem rigorosa. As pessoas que usam drogas como maconha, crack também causam acidentes de trânsito. Saem chapados dirigindo o carro e a lei seca pega eles também. Pois é, levantei aqui no começo do programa, viu, Rude? O que tu estava fazendo que não estava ligado, Rude Jacó? Jorge Goulart, Capão da Canoa, todas as normas para a segurança são altamente positivas. Se o cidadão se nega a participar do exame, ele está reconhecendo que está alcoolizado, diz o advogado ex-vereador de Porto Alegre, Jorge Goulart. A pessoa pode se negar a ter provas contra si, mas nesse caso é primordial fazer o teste. Quer dizer, o Jorge Goulart está defendendo, como tantas pessoas defendem, que se faça uma inversão. O ônus da prova para o motorista, que o motorista se beneficie do bafômetro para provar que não está embriagado. E acabar com aquela história de que não tem o direito de não prestar prova contra mim mesmo. Então, usar o bafômetro a favor. Aí se negou, já é suspeito. Bom, segundo o Jorge Goulart e muita gente. Cláudio Correia, sou a favor da lei seca, no entanto, não vemos nenhum tipo de fiscalização. Temos motoristas de táxi dirigindo alcoolizados e não tem por parte da EPTC nenhuma fiscalização. Léo, se o agente que fizer a abordagem no teste do bafômetro for corrupto e quiser prejudicar a pessoa que está dirigindo, como é que fica? A corrupção tem em todo lugar. Falou bem, tem em todo lugar. Ô, Léo. Pelo Facebook, facebook.com/polêmica gaúcha. Fábio Emerim. Tá dando um ronco aí, o que é? Celular? Não. É um celular? Tem que cuidar então. Não é. Então alguém que está dormindo aí fora está roncando. Bom, um bugio. Ronco do bugio. Ou um serrote, talvez. Fábio Emerim, exagero. Essa lei seca, tolerância quase zero, é um exagero, pois nivelam por baixo. Hoje, qualquer pequeno cálice de vinho te transforma num criminoso. O sujeito que bebe civilizadamente é colocado no mesmo patamar do cara que enche a cara e sai dirigindo irresponsavelmente. Rodrigo Mizunski Pérez, infelizmente é uma necessidade, a tolerância zero. Sou consumidor de cerveja e estou conseguindo mudar meus hábitos. Será como a questão do cinto de segurança, normalíssimo não beber quando se dirige. Em seguida eu leio o pessoal do Twitter, @RDGaúcha, logo em seguida, senão os convidados não falam. Só vou dar um placar da Interativa aqui, ó, Meber Metais que conquistam, deixa eu ver, tem o telefone na tela da esquerda e a internet na tela da direita, como eu tô chique aqui, ó. Seguinte, ó, estamos naquele padrão, quase naquele padrão, 58% é um exagero, não poder tomar nem um cálice de vinho, nem um chopp, e 42% não é exagero, é isso aí mesmo. Deixa eu só, antes de ouvir a Roxane rodar a mesa, deixa eu só o seguinte, ô Davidson Rodrigues, roda o gambá aí pra nós. Abandono, depressão, violência. Bebi um golinho de uma catuaba, bebi, mas eu sabia que eu estava dirigindo, eu sabia que essa...
Catuaba. Ô Roxane, como eu te disse antes, é difícil defender o Catuaba aí, o que tu acha? Não, o Catuaba tem que realmente, não pode dirigir mais. Esse cara tem que ser tratado, ou ele vai se tratar, esse não pode dirigir. Só pra dizer uma coisa, no final ele tentou dizer, eu sabia que eu tava dirigindo. Eu fui entender depois de 5, 6 vezes ouvindo o que ele disse. A questão, como eu disse, a tolerância, ela tem que ser zero para aquelas pessoas que dirigem sob influência de álcool. O que eu acho um exagero é se determinar um percentual. Por quê? Porque 0,03 decigramas por litro de sangue ou por ar expirado, ele varia de acordo com cada pessoa. Tens razão, mas é que a lei não tem que ser objetiva ali, porque subjetivamente não dá para estar na... Como é que a lei vai fazer? Essa é a grande questão. Se tratarmos o fato de dirigir sob influência de álcool, que, na minha opinião, a melhor avaliação é através de um exame clínico, através de um perito judicial, ou seja, aquela pessoa que eventualmente seja abordado numa blitz, ela utiliza o bafômetro como uma forma de triagem, ou seja, aquele que acusou positivo no bafômetro, não interessa a quantidade, é encaminhado para o exame clínico. E lá o médico vai ver se efetivamente os reflexos dele estavam comprometidos, se existia hálito alcoólico, ou seja, são várias questões que um perito vai analisar se efetivamente aquela pessoa podia ou não podia dirigir. E aí entra também, Lauro, a questão das outras drogas. Não estou dizendo que tu não tem razão, só que tem que ter uma estrutura para ter todo esse aparato que tu está falando, é difícil. No Brasil, então... Bom, mas aí a gente não pode simplesmente rasgar a Constituição, dizer que as pessoas não têm direito de fazer prova. Não, eu concordo, o diretor-presidente do Detran, o Alessandro Barcelos, ele falou com muita propriedade esses tempos, olha, tem que inverter a presunção, ou seja, aquele que é abordado tem que utilizar os meios de prova para elidir aquela presunção que o agente de trânsito diz ou entende que ele estaria sob influência de álcool. Do outro lado está a presunção de inocência. Mas como é que o agente de trânsito vai provar que ele não é inocente, se não através do bafômetro? Como é que vai fazer, né? Bom, prova testemunhal não pode. O bebum, o gambá, quando a gente identifica essa situação, o que ele vai fazer? Ele poderia oferecer o bafômetro. Se acusar o bafômetro, ele tem que ser conduzido para a delegacia. E lá, sim, ele vai responder a um processo criminal. Acho um absurdo ter 2 penalidades, tem que tirar do ar esse artigo 165. Tem que tratar a questão da embriaguez como crime. E a pessoa tem que entender que se ela fizer um mau julgamento de que ela está podendo dirigir quando ela não pode, ela vai ser penalizada, ela vai ser vai ser julgada, né? Vai ter que pagar fiança, vai perder a carteira por X tempo, mas tudo isso sob os auspícios de uma decisão judicial. Segura um pouquinho aí. Está na linha conosco a querida Diza Gonzaga. Vida urgente. Quantos anos de vida urgente, Diza? Bom dia. 16 anos, Lauro. Bom dia, tia, os ouvintes da Gaúcha. Como é que tá o Regis? Tá bem? Tá bem, o Regis dando aula. Hoje em dia é um perigo perguntar vem cá, como é que tá o Regis? Que Regis, pô? Ai, por favor, né, Lauro? Quantos anos de casada já com ele? Se eu te disser que em dezembro, eu não devia contar isso na Rádio Gaúcha desse canhão, 40 anos nós vamos fazer de casado em dezembro. Não, mas vocês casaram com 12 anos, né? Ele isso e tu mesmo. Com 10, claro. Não foi 12, mas foi 18, quase. E aí, guria, o que tá achando? Olha, eu estava acompanhando pelo Twitter, dando umas tweetadas aí, né? Eu ouvi o que vocês falaram, a questão que o Alessandro Barcelos, o presidente do Detran, colocou, né? É inverter o ônus da prova. Isso a gente tem dito há muito tempo, né? Afinal, a carteira de habilitação é uma concessão do Estado, não é um direito das pessoas, é uma concessão e eu tenho que seguir as regras. Se diz lá que é proibido dirigir sob efeito de álcool ou drogas psicoativas, quem se negar está assumindo que, né? É que nem o exame da paternidade. Ou então, Lauro, quando eu for abordada numa blitz e me pedirem minha carteira e ela estiver vencida, eu vou me negar a produzir provas contra mim mesmo e entregar minha carteira de habilitação. O nosso país tem coisas que é uma brincadeira, né? Se negar a produzir provas contra si mesmo. Desde quando se negar a fazer o bafômetro e produzir provas? Só se eu estiver embriagado. Tu sabe que esse programa aqui é polêmico. Hoje nós estamos na Interativa um pouquinho na contramão, mas deliberadamente. Que é para provocar, para instigar. Nós estamos perguntando assim, tipo, tomar um cálice de vinho, tomar um chopp só um chopp, só um cálice de vinho, socialmente na sexta, no sábado, casais saem para jantar e tal. Tem que ir de táxi ou é um exagero esse negócio de não poder tomar nem um chopinho? Eu não acho que é exagero. Eu acho que um casal
Um vai dirigir, o outro bebe refrigerante, água mineral, ou seja lá o que for. Até porque é muito difícil se saber qual é a sua tolerância ao álcool. Depende do peso, da compleição física, até do estado emocional. Então não é uma invenção. Às vezes um copo de cerveja já basta para me tirar, para mim não perder só a timidez, perder reflexo e percepção de distância. E a gurizada está bebendo cada vez mais ou está diminuindo, diz? A gurizada está bebendo cada vez mais cedo, infelizmente, aos 12 anos. São pesquisas já que apontam. Agora eu quero dizer o seguinte, não é a gurizada que está sendo pega, a grande maioria de quem está sendo pego na blitz, essa que tem que ser feito mais vezes, a balada segura tem que ter todo dia, afinal a fiscalização dessa lei, e é lei fazer essa fiscalização. Não são jovens não de 18, 20 e poucos anos. É o pessoal da nossa idade, 40, 50 e 60, Lauro, que está sendo pego. São os mais resistentes à mudança. É esse que diz, mas o meu licorzinho, o meu bombom de licor e meu vinhozinho que eu tomo na janta com a minha esposa. Aham. Tá certo, guria. Beijo pra ti, tá? Um abraço pra ti e pros ouvintes aí. Tinha que divulgar que álcool é broxante, aí já o cara maneira mais. E eu acho até que é um pouco, né? Olha a Helena Barros, doutora em psicofarmacologia. Como é que é essa história, doutora Helena Barros? De novo, né? Como o álcool muda a percepção, pode dar sensação para o homem e para a mulher também, claro, mas que fica mais potente, né? Na verdade, pode aumentar a libido, mas diminui o desempenho. Aumenta o desejo, porém... o desempenho realmente fica prejudicado, as alterações dos vasos penianos ficam prejudicadas no sentido de fazer a ereção, não é? Sim. Especialmente para os homens após os 40, 50 anos de idade, que tem já as suas dificuldades naturais que vêm com a idade. Aí vai bater o pênalti e bota pra fora. aí não dá, né, doutor? Fica prejudicado realmente, não é? Mas a pessoa está desinibida, eventualmente pode achar que está se sentindo melhor. Tem e que bêbado vai... de tudo quanto é perfil, tem o bêbado xarope, tem o bêbado agressivo, tem todo, depende na química o que vai acontecer com aquele indivíduo. E depende também da expectativa das pessoas. Não é? Então, se as pessoas esperam se sentir mais alegres e felizes, elas não precisam realmente beber álcool para ficarem alegres e felizes. Né? Pequenas quantidades já podem trazer isso. Por outro lado, existem reações chamadas patológicas, que de novo a gente não sabe em quem isso vai aparecer. Existem pessoas que, com o uso de álcool, o álcool produz agressividade. Então, o Cid estava falando dos dados, né, relacionados à violência doméstica. As violências comunitárias também, mais briga entre as pessoas acontece enquanto usam álcool, não é? E a agressividade no trânsito também faz parte dessa violência que o álcool pode induzir. A pessoa dirige mais rápido, quer passar um do outro, enfim, essa competitividade. Causa, né? Desculpa, é consequência. É uma consequência do uso do álcool. Não é? O álcool produz isso. Olha, tá subindo aqui, a segunda alternativa aqui da Interativa tá subindo muito. Eu já tô com 48%, praticamente metade já. Quer dizer, uma metade dizendo que é um exagero, só um cálice de vinho, só um chopp se dá mal, e a outra metade dizendo, não, é isso aí mesmo, tem que ser tolerância zero. Por outro lado, eu acho que a gente podia discutir um pouco a questão de por que eu preciso ir de carro numa cidade como Porto Alegre, por exemplo, se eu vou... de qualidade. Desculpa, mas nós temos táxis na cidade, então se duas pessoas... É impossível. Das 6 às 8 sim, mas depois das 8 eu acho eu faço que não. uso do táxi e lhe digo, né? É impossível. Não, mas tentar pelo menos. Mas com certeza, não é? Se eu vou sair com o meu companheiro para jantar fora, um beber e o outro não beber, é uma boa combinação, perfeito, não tem problema nenhum. Mas se as pessoas estão comemorando, é natural que os dois queiram tomar um cálice de vinho juntos. E aí que vem o perigo. Porque a combinação pode falhar. Tenente Coronel Alberto, quer acrescentar o quê, Coronel? Não, eu podia, na escalada do consumo do álcool, na verdade, o instrumento de medição que nós temos é a nossa fiscalização. No ano de 2010, só nas estradas estaduais, nós flagramos 1.600 condutores sob efeito de álcool. Né? 2010. São muito mais, aqueles que vocês flagraram são 1.600, mas são muito mais. Né? Evidentemente. Claro. Os que nós conseguimos flagrar. 2010 foram 1.600. 2011, no passado, foram 2.900.
e esse ano já está em 1.700. Então, crescendo, então. Nós estamos... É porque vocês estão mais ativos com... As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. Na verdade, nós estamos ativos, mas existem regiões, cidades, culturas que beber e dirigir é socialmente aceitável. Aliás, me permite, o resultado da pesquisa diz isso. Festa do chopp, como é que o cara não vai beber? Me dá uma mineral aí. Assim, ó, nós não temos nada... beber, em que pese ser um problema do comportamento, enfim. O problema é que a associação bebida-direção, ela causa risco para si e para os outros. Josimar e Cid, se quiserem, eu vou chamar um comercial, mas antes, se vocês quiserem acrescentar. Até para dizer que a gente estava comentando antes, os dados que nós pegamos com a Delegacia de Polícia de Trânsito, e não estou falando da região, mas são os dados que mostram a região de Caxias do Sul ali, sim, em que em números absolutos supera até Porto Alegre em crimes de trânsito em que foi constatado a embriaguez, né, Josimar? Eu acho que é comportamental, eu acho que é questão de mudança daquilo que tu está acostumado a fazer. Meu exemplo, eu não bebo. Quando eu saio e vou dirigir, eu não bebo. Eu botei isso para mim como característica, até porque seria contraditório. A gente vive defendendo aqui no microfone que que as pessoas não devem beber. Por que eu vou fazer isso? Então já peguei táxi em Porto Alegre, uma corridinha básica aí, numa noite, paga R$15 para te levar da casa até o local onde tu vai ir. Muito melhor do que, por exemplo, ser flagrado. E não preciso ficar acompanhando. Tem umas pessoas mal intencionadas pelo Twitter que ficam dizendo onde as barreiras de trânsito estão sendo colocadas. Isso não ajuda, isso só atrapalha. Então eu não vou precisar ficar, pensar que a barreira está em tal lugar. Não vou me preocupar com isso. E se tiver uma barreira, eu ainda não parei nenhuma barreira ainda de trânsito para fazer teste de bafômetro. E se parar, vou fazer com gosto. Vou fazer porque eu sei que eu não tenho nada e que eu não devo. Eu acho que é isso que as pessoas têm que ter. É esse comportamento, tem que mudar comportamento. Conheço poucas pessoas que saem em uma festa e só tomem um cálice. Vão fazer isso num jantar, num almoço, numa festa de família. Quantas pessoas vocês veem que vão dirigir? Vão tomar um copo? Não tomam. Sobre o bafômetro, fazer só uma constatação. Existe um estudo, tá publicado já, sobre os falsos positivos dos etilômetros. Significa que, inclusive o próprio cigarro, a névoa do cigarro, é capaz de dar um falso positivo. E isso significa o quê? Que muitas vezes o agente de trânsito não está capacitado para utilizar o etilômetro de forma adequada. Ou seja, se der um positivo, a orientação do próprio equipamento é o que? Esperar 30 minutos para fazer de novo. Isso não é feito. Vamos ao intervalo comercial. Antes eu quero, de novo, reproduzir aqui a pergunta da nossa interativa desta manhã. Dr. Jader Marques, que é advogado, o cliente dele foi alvo dessa matéria, e daqui a pouco nós vamos colocar também a palavra aqui do Dr. Jader Marques, logo em seguida, advogado criminalista. Mas a pergunta está aqui: Meber, metais que conquistam. Pela lei seca, bebida alcoólica no trânsito, que é uma desgraça, né? É tolerância quase 0,3, não dá para tomar um chopp, não dá para tomar um cálice de vinho, então é tolerância quase zero. É um exagero? Você acha que é um exagero? 84010386, opção 1. Não é um exagero, tá certo, é isso mesmo. Tolerância zero, se possível. 84010386, opção 2. Vote também em radiogaúcha.com.br e preste atenção agora no comercial da STEM Farmacêutica, o equilíbrio e complemento para seu corpo. Já voltamos. Agora são 10 horas 29 minutos e 20 segundos. É o Polêmica para o Hospital Divina Providência. 43 anos de muita saúde em nossa cidade. Imobiliária Crédito Real. Acesse www.creditoreal.com.br para locações, vendas e condomínios. IF Soluções Planejadas, solução completa para a sua casa. E a temperatura 19,4, Sultepa Construções, encarando o futuro e seus desafios, uma empresa do grupo Sultepa. Empatou, viu? Metade. Metade achando que é um absurdo, que é um exagero, tomar um chopp ou tomar um cálice de vinho e ser flagrado no bafômetro, e a outra metade dizendo que tem que ser dureza mesmo, lei seca, tolerância zero. Notícias da região e já voltamos. Os ouvintes se comunicam aqui conosco sempre. Zap Cupim, controle de pragas, Zap Cupim 30265060. Dr. Jader Marques, advogado criminalista.
Sobre a matéria feita no início do programa em relação ao acidente ocorrido na ponte de Tramandaí, como defensor, devo destacar um ponto de extrema importância. Não se pode julgar antes de saber tudo o que aconteceu, como se a mera suspeita de uso de álcool determinasse a culpa do motorista. E não está dizendo que a pessoa não estava alcoolizada, está dizendo que vamos ver quem é que foi culpado no acidente. Naquele caso, a ser comprovada a versão de que um veículo colidiu com a frente da caminhoneta e a jogou no rio, a questão da embriaguez passa a ser secundária. Está dizendo o Dr. Jader Marques, não sou eu. A questão da embriaguez passa a ser secundária porque o acidente foi provocado por terceiro, não pelo embriagado. Por isso a tolerância zero é tão perigosa. É indispensável analisar se a causa do acidente, conclui o Dr. Jader Marques, tem relação com o eventual consumo de bebida. É a sustentação dele, Roxane, a sustentação do Dr. Jader Marques. Cid Martins. Nesse caso até, Lauro, eu conversei com o Dr. Jader Marques e a questão que ele explica, ele contratou duas perícias, dois peritos diferentes do IGP e, segundo a versão dele, tem testemunhas, inclusive a passageira do veículo que teria fechado a frente da caminhonete S10. Segundo ele, o veículo é rebaixado, permitido pelo Detran, e não poderia estar em alta velocidade porque tem um quebra-mola antes. Então ele iria arrastar o veículo no quebra-mola. Então ele já foi meio de lado, e essa situação de ir mais devagar causou uma indignação do motorista que vinha atrás, segundo a defesa. E aí um veículo Focus preto ultrapassou a caminhonete, fechou a caminhonete, bateu na caminhonete e a caminhonete foi para o lado direito indo na ponte. E teria testemunhas, pessoas que estavam na ponte, inclusive a passageira do Focus, dizendo que teria indignada com o condutor que teria fechado, tipo assim, ó, viu o que tu fez? Palavras até do Dr. Jader Marques, dizendo que a causa teria sido esse acidente provocado pelo outro veículo, não a embriaguez. Aqui no Twitter, @rdgaúcha.com.br, Doesse Radialista. Eu conheço o Doerli. Você sabe que é irmão do Doerli? Doesse Radialista, na minha opinião, não pode ser 880. Tem que ter sim um meio termo, por menor que seja. Concordo com o termo exagero para essa lei seca que tolerância zero, né? Um cálice de vinho ou um chopp já significa que a pessoa está embriagada para os padrões do bafômetro, 0,13 de tolerância. Bom, Michelane FH, o grande problema é a educação e a formação, o caráter, assim tanto o juiz quanto o mendigo saberão decidir. Cupim, esta lei proibitiva é criada em função dos excessos. Se fosse consumido moderadamente, não seria necessária. Diego Ferraz, não considero exagero. Exagero é beber todas e sair... Bom, aí todo mundo concorda. É beber todas e sair com o carro e colocando a vida dos outros em perigo. Rosana Halbert Silva, a tolerância zero está correta, pois alguns são mais fracos, bebem um chopp e já ficam embriagados e usam o carro como arma. Vamos ouvir a opinião do povo nas ruas, num oferecimento da minha querida funerária predileta. Funerárias Reunidas. Funerárias Reunidas. Adoro. É carinho, respeito, honestidade, qualidade no atendimento. Vanessa Schneider. Pela lei seca, bebida alcoólica no trânsito é tolerância quase zero. É exagero? Meu nome é Jesus, militar da reserva. A um certo ponto ele pode ser exagero, porque dependendo da pessoa, né? Porque tem pessoas que uma taça de vinho já ficam bêbados, né? E outras não, outras tomam uma garrafa e saem inconscientes do que estão fazendo, né? Então, depende da pessoa. Exagero para uns e talvez para outros não, né? Você acha que de repente poderia aumentar, talvez, esse 0,3 para mais ou não? Poderia aumentar um pouquinho mais, né? Que aí a pessoa vai num restaurante, vai jantar, quer tomar uma taça de vinho, vai tomar sem peso na consciência, né? Porque vai sair, se tiver uma blitz na frente, ele vai sair tranquilo, que não tem problema nenhum. Tatiana, sou professora. Não, eu não acho exagero, eu acho que tá certo, porque tu não tem como medir um para uma pessoa, um tipo para outra, entende? Então, para mim, eu acho que tem que ser zero para todo mundo, tem que ser, porque por isso que tem muito acidente, né? Então, o pessoal não tá nem aí, sai de noite, bebe. Então, eu acho que não tem que beber mesmo. É isso aí. Vera, eu sou economista. Não acho que seja exagero. Acho que quem bebe não pode dirigir. Nada, nada, nada.
Porque uma vez é um copinho de chopp, daqui a pouco é 1,5, né? Daqui a pouco esquece que tá num bar e que vai dirigir, e aí acontecem os acidentes e as tragédias, né? Você acha que as pessoas não têm controle depois que bebe? Não sei se não tem controle, mas eu acho que é melhor evitar. Meu nome é Luciano Zanotelli, advogado. Eu sou a favor da tolerância zero. Por quê? Porque se existem manifestações orgânicas com teores alcoólicos com a mesma quantidade de álcool diferente para cada pessoa, tu tá dando margem para erro. E no trânsito nós não podemos ter margem para erro, porque muitas vidas vão ser perdidas por causa dessa margem de erro. Então, para não correr risco, tolerância zero. O que faz mal para mim pode não fazer mal para ti, mas como vamos saber isso antes que aconteça alguma tragédia? Com o povo nas ruas, da rua Lime Silva, Vanessa Schneider. Mais manifestações de ouvintes chegando adoidado aqui. Olha o que tem de mensagem. A Raquel Carneiro e a Vanessa Schneider estão enlouquecidas, mas é uma coisa do bem. Nós estamos aqui sensibilizados com tanta gente querendo se manifestar. Por exemplo, sempre para Zap Cupim, controle de pragas, Zap Cupim 30265060. Se você é cara de pau como eu, Zap Cupim. Requiel de Canoas por telefone. É exagero a lei seca, pois para um país que caminha para o desenvolvimento deve-se pensar alto. Tínhamos que ter para cada condutor um exame para saber qual é o limite que cada um, subjetividade, pode ingerir de bebida alcoólica. A Roxane estava falando sobre isso, a Roxane Ponce. Gilmar Cruz Altense, não é possível mais morrer no trânsito. A lei de trânsito no Japão é tão rígida que hoje é mais fácil morrer numa banheira do que no trânsito. Falamos aqui, foi ontem, Jornal Nacional, na RBS TV, Rede Globo, com o Roberto Covalic, muito querido esse Roberto Covalic. Pelo Facebook, facebook.com/polêmica gaúcha. Alexandre Pereira, não beber antes de dirigir deveria ser automático. Não deveria precisar ninguém dizer nada. Não bebe, vai dirigir, não bebe. Alexandre Oliveira Toscano, a lei está correta, mas acho que é falha. Não é justo alguém que toma alguma medicação homeopática que é à base de álcool, ou até mesmo come um bombom de licor, seja apanhado no bafômetro. É por isso que esse 0,3% é exatamente para contemplar essas situações. O remédio homeopático, doutora Helena Barros, médica Helena Barros, tem essa conotação também? Eventualmente pode ter uma pequena concentração de álcool, mas como ele é tomado em pequenas gotas diárias, com certeza não vai elevar o nível de alcoolemia a um nível detectável, a não ser que usado junto com bebidas alcoólicas. Antes, né, no caso, o Listerine que eles falam, ele pega assim do bafômetro. Antes do fazer não. É que o Listerine não é homeopático. Não, é falando isso. No sentido do álcool. Listerine. Claro, o Listerine, bochechos tem álcool, vários bochechos. Ele tem que esperar, né? Bochechos, a Listerine é bochecho. Comentavam também que antigamente, não sei, agora parece que não, que o biotônico Fontoura podia ter também. Tinha álcool também, mas já tirou. Já tirou. É importante informar isso, Olina também, mas já tá. Olina é maravilhosa, sem problema nenhum, né? Marcos Cunha, a situação é tão grave que devemos tomar uma medida radical como essa. Quando há controle, os bebedores acabam se organizando de outra forma e deixam de dirigir. Claro, a mulher guia, o homem não guia, tá? E assim por diante. Ou ao contrário. Luiz Henrique da Rocha, especificamente sobre o fato de dirigir sob o efeito do álcool e de outras drogas, sou radicalmente favorável ao endurecimento da legislação e principalmente pela manutenção da sua efetividade. O Gustavo Francisco Vinhas Gomes está focando aqui, indignado, o preço da carteira de motorista. É um outro assunto, mas eu estou registrando. No Twitter, @RD Gaúcha, Dilon Camilo, que ontem visitou a Rádio Gaúcha aqui, esteve nos visitando, no sala de redação, bigodão, simpático, bonita camisa, Dilon Camilo. Sou a favor da tolerância zero com aqueles que ingerem bebidas alcoólicas e dirigem colocando em risco vidas alheias. Luiz Carlos, tomar um chopp é crime, pois é perigoso. Já dirigir sob o efeito de drogas está liberado? Só no Brasil. Esse é um problema, hein, Tenente Coronel Alberto? O cara bebe, se ferra. Agora, outra droga, maconha, cocaína, crack, o bafômetro não detecta, né, Coronel? Não. Na verdade, qualquer outra substância que não seja o álcool, o teste do alveolar, ele se presta para alcoolemia.
Mas existe uma resolução, me permita lembrar a resolução 206 do Denatran, que diz... O exame de sangue, né? Ele permite? Nesse caso é referido pelo exame de sangue. Porém, né, para a penalidade administrativa, eu não preciso nenhum tipo de exame do condutor, inclusive o bafômetro, para qualquer substância. O policial rodoviário pode identificar o cara como chapado, por exemplo. Okay? Essa resolução tem os termos ali, as condições em que o agente deve atestar o auto de infração. Então eu literalmente disse assim, eu vou ler só uma delas. Por exemplo, quanto à atitude, né? Se o condutor apresenta agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante, dispersão, e aí tem uma série de outros sintomas e sinais aqui apresentados que podem ser objeto da autuação no artigo 65, sendo para álcool ou qualquer substância. Mas assim, o que a gente me permita acrescentar assim, qual é o valor social dessa medida? Qual é o bem que nós estamos protegendo em instituir ou tentar instituir a tolerância zero? O que nós queremos? Nós queremos que as pessoas deixar a cargo da consciência coletiva, beber e achar que pode dirigir erradamente, avaliar erradamente, ou arriscar a vida das pessoas. Outra coisa, doutora Roxane Ponce, e portar bebida alcoólica no veículo, tem problema? Desconheço. Nos Estados Unidos tem essa história. Tem alguns lugares que é proibido portar. Portar a bebida alcoólica, né? Não, fora do país, sim, não, pensei na legislação de trânsito, eu realmente desconheço. Não, fora do país. O Hernani de Novo Hamburgo manda um fax, o Hernani é do tempo do fax, deve ser da minha geração. O Hernani de Novo Hamburgo diz o seguinte, querem demonizar quem toma um cálice de vinho ou um copo de cerveja. Aqui em Novo Hamburgo, pilantras, donos de um conhecido CFC, Centro de Formação de Condutores, não sei que centro é esse, vendiam carteiras para quem nem dirigir sabia. E sob as vistas grossas das autoridades. Mas já deu um rebu desgraçado, hein? Inclusive até com jogador de futebol. Bom, viva a impunidade. O Hernani tá bravo. Te acalma, Hernani. Toma um erro não justifica o outro. Agora, só porque tem essa sacanagem, tu não quer. Pô, Hernani, te organiza. Nós mudamos, me permita, assim, não quero ser professoral, longe de mim. Mas a gente muda a atitude dos outros a partir da nossa. Claro. Como é que eu vou querer que os outros façam certo se eu não faço? Hernani, pra ti, tá? Beijo. Bom, logo depois do intervalo, Cid Martins. Logo depois do intervalo, quero conversar mais contigo, com a doutora médica, doutora em psicofarmacologia, Helena Barros, psicofarmacologia, Helena Barros, com a doutora advogada especializada em trânsito, Roxane Ponce, e com o tenente coronel Fernando Alberto Grilo Moreira, mas antes perguntando de novo aqui, Meber Metais que Conquistam, pela lei seca, bebida alcoólica no trânsito é tolerância quase zero, tolerância zero, é um exagero? Não poder beber nenhum chopp, nenhum cálice de vinho, é um exagero? Sim, 84010386, opção 1. Não, isso aí não é exagero. 84010386, opção 2. Vote também em radiogaúcha.com.br. Você não está ainda no Facebook do Polêmico? Não, tá brincando comigo. Não tá vendo as fotos do programa, dos convidados maravilhosos, dos bastidores? Por favor, facebook.com/polêmica gaúcha. Já voltamos. O Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Divina Providência, o SORTE, tem soluções na emergência e cirurgias especializadas em quadril, joelho, coluna, mão e pé. O serviço alia experiência e inovação trazidas do tratamento de esportistas de ponta para o cuidado de praticantes de todas as atividades físicas no Divina Providência. Quem administra condomínios conquista mais tranquilidade na imobiliária Crédito Real. Acesse www.creditoreal.com.br e aproveite você também. Agora, móveis IFE com IPI 0 em 10 vezes para pagar. É a IFE do jeito que você quer, nas condições que você sempre sonhou. Quem patrocina aqui as manchetes do Chamada Geral primeira edição é MS Assessoria. MS Assessoria especializada em ações contra planos de saúde. Olha o placar da Interativa Meber Metais que Conquistam, 52% dos ouvintes dizendo que é um exagero não poder tomar nenhum chopp, nenhum cálice de vinho.
A lei seca, tolerância zero no trânsito para bebida alcoólica. E 48% diz não é exagero não, é isso aí mesmo. Várias manifestações aqui, por exemplo, a Carolina por telefone diz que viu mais de uma vez um motorista de ônibus falando no celular, viu falar no celular de novo, guiando o ônibus, já telefonou para a IPTC. Leandro Alieve, Joaquim Alberto Vasconcelos, Jorge Fabre Justo, André Silva, Silvestre Silva Santos, Baiar Bias pelo Facebook, muito obrigado. Já não há mais tempo para reproduzir as mensagens no Twitter, @RD Gaúcha, José Reis, Vinícius Ferreira, Rômulo Isopo, Clara Zares, beijo para vocês. O tempo está estourado, eu tenho aqui, um tempinho só para quem quer dizer uma coisa que não dá para deixar de dizer, antes de terminar o programa. Eu acho que é extremamente importante que todos nós assumamos alguma responsabilidade em relação a essa questão de beber e usarmos os nossos carros, não é? Se nós vamos para uma festa, nos organizarmos para o condutor do automóvel não usar bebida alcoólica. E se a gente vê alguém bebendo, não andar no veículo com essa pessoa e impedir que essa pessoa use o seu carro é um ato de civilidade que nós precisamos então assumir. Cid Martins. Olha, até vou falar o torpedo que o Sandro me mandou aqui, tem que fazer com que seu filho não beba amanhã no trânsito. E por que eu achei interessante isso? Eu não sei a minha capacidade. O coronel falou agora uma coisa muito importante. A gente culpa muito, mas a gente não dá o exemplo. E eu tenho 2 filhos que estão ouvindo agora e mostrei todas as matérias para eles. E eu fiquei chocado com isso. Quando ele me disse assim, pai, olha só, tu disse que não pode beber mais de um copo. Sabe, eu tava em casa, não ia sair nada. Tu já tá no 2º copo, pai. Sabe? Ah, tá vendo? Então. A gurizada tá controlando. 6 anos, o Lorenzo. E aí, tu fala pra mim uma coisa e faz outra? Nome do meu neto, Lorenzo. Oxane Ponce, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu só complementando o que o resto disse, é perfeito, temos que mudar a atitude em relação ao álcool e direção. Faço só mais uma parte aqui para que o pessoal acesse www.nãofoiacidente.com.br. Tenente Coronel Fernando Alberto Grilo Moreira, comandante rodoviário da Brigada Militar, muito obrigado. Não explodiu o tempo, coronel. Tá bom. E a última chance. Não era contra beber, só não pode beber e dirigir. Só isso. Só isso, né? Não bebeu, não dirige, pô. Pela lei seca, bebida alcoólica no trânsito é tolerância quase zero. É um exagero, na sua opinião? Exagero 840103. 86, opção 1. Não é exagero. Tem que ser tolerância zero mesmo. 84010386, opção 2. Vote também em radiogaúcha.com.br. Resultado final depois dos comerciais. Resultado da Interativa, Meber Metais que conquistam 238 ligações, 52% consideram que é um exagero. Não poder não tomar nem um chopp, nem um cálice de vinho, tolerância zero, exagero para 52%, não é exagero para 48%. Obrigado, bom dia.